Então agora a gente está indo para conhecer a Universidade Vertigarden. Vamos lá? Chega aí. Aqui são os certificados dos cursos que a gente oferece. Hoje tem o curso maravilha. de Jardim Vertical Home Light, tem o curso de Jardim Vertical Corporativo. Então esses são espaços menores, sistema de irrigação mais compacto, sem trabalhos em altura. Aqui envolve trabalhos em altura e sistemas de irrigação complexos. E deixa eu arrumar esse quadrinho. Aqui o nosso novo sistema de telhado verde, que é o sistema Pocket Roof, que vai ser lançado agora. Né? E agora aqui vai entrar mais dois, um de reuso de água, onde nós queremos também falar das plantas aquáticas e dos tratamentos de efluente. A função, inclusive, no tratamento. E o outro de Urban Farms. E aqui é a nossa sala de aula. Né? Olha lá. Aqui ocorre também no centro de treinamento dos franqueados. Que legal. Ali a gente tem os posters do Congresso Internacional Vertigarden. Pois é, a gente falou um pouco sobre isso aí, né, na nossa entrevista, e aí... Exato. Trouxe o Patrick Blanc. Patrick Blanc veio, fez o encerramento, né? O Orsini foi quem abriu, ali estão todos os palestrantes. E aqui é onde a gente faz as aulas teóricas, né? Tem aqui o nosso quadro negro que a gente rabisca, faz aqui os cálculos de irrigação, né? E aqui então é onde a gente estrutura de aula real mesmo. Exato, para fazer. Exato. Então, e aí temos as aulas práticas lá fora, né? Então, só para pontuar, né? É bacana a gente contextualizar, né? Então, por que eles têm a Universidade Vertigarden, que é aquilo que a gente conversou um pouquinho lá no escritório, né, André? A partir de um certo ponto, não faz muito sentido você querer segurar para você um conhecimento que você adquiriu. Fatalmente, né, a gente vive de produzir conteúdo e colocar no mercado esse conteúdo de conhecimento. Cara, com o tempo, as pessoas vão simplesmente pegar aquilo e fazer do jeito delas, mal feito. E aí, quando você tem uma preocupação como criador, como quem concebeu o conhecimento, de que você não vê as outras pessoas como concorrentes, mas como parceiros, né? E um complementa o outro, e aí você vai difundir o conhecimento propositalmente para que você tenha mais gente fazendo bem feito o que você já faz, e aí você sobe a régua do mercado. É mais ou menos essa a sua ideia. Paulo, você explicou direitinho, é isso mesmo, essa é a concepção, e isso é uma via de mão dupla. Porque Sim. a gente ensina, mas a gente também aprende. Pois é. Porque cada franqueado que entra, ou cada instalador que entra aqui para a gente compartilhar ideias, eles também trazem muitas coisas que vão para a nossa tecnologia, e ali a gente bate em cima, vai para a Exalc, chancelamos isso para ir para o mercado. Né? Você tem ainda um respaldo da Universidade de São Paulo, e aí você tem como chancelar, né, a definição correta que você traz mesmo, que esse conhecimento que você está passando, ele está ali, né, certificado. E sendo afinado, né, a todo momento, e sempre evoluindo. Legal. Nós começamos com uma placa que nós chamamos de geração 1, que é a placa hidropônica. Nós estamos na placa geração 5. Tá. A placa geração 1 tinha 2 por 2,40, era de alumínio soldada, com um monte de coisas por dentro e malhas de irrigação, que hoje já não é mais nada disso. Hoje você então, assim, simplificou? A gente simplificou muito. Lá, que bacana. Eu vou lá, vamos lá na produção? Bora. A gente dá uma olhadinha na placa? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente guarda alguns segredos. Tá legal. Já tá valendo, né? Já tá valendo? Já tá valendo. Então, aqui, era para entrar no bastidores, mas assim, quando eu abrir essa porta aqui, vai ter umas tarja preta de lugar que não pode mostrar, né? Inacessível, não posso mostrar. Aqui a gente guarda alguns segredos. É só porque eu tô aqui, não é todo mundo que entra nessa porta. Aqui, ó, depois você viu aqui, ó, produção. Pois é. Mas aqui a gente já vai ver o produto pronto, embaladinho, que a gente está despachando aí para todo canto do Brasil. Vamos lá? Tá trancado? Pera. No próximo episódio, então. Semana que vem, pessoal. Ótimo. Então vamos nessa. Depois dos comerciais, vai ficar 15 minutos de propaganda agora. Aqui é a nossa produção, pessoal. Aqui a gente pode dar um
uma filmada aqui. Aqui já são as placas hidropônicas. E as placas prontas. são, né, todas devidamente identificadas, né? Então, quer ver, isso Paulo? aqui vai de costa para parede, mas olha lá que chique, cara. Isso aqui isso aqui a gente desenvolveu junto com a engenharia da Braskem. É um plug? Isso Não. aqui, esse grampinho Eu é já de vou lá, mostrar. né? Tá. Isso aqui a gente desenvolveu com a engenharia da Braskem. É um polipropileno reciclado. Olha lá. Ele é todo alveolar para Pois ficar é. mais leve. Pois é. Tem tratamento anti-UV. Puxa. E aqui são botões de Que prendem polipropileno as que bolsas. prendem esse feltro. Tá. Esse aqui é um feltro totalmente sintético, de poliéster. Ele é totalmente imputrescível, ele não apodrece, Tá. ele é super retentor de água e é atóxico. Grosso, Isso é muito cara, importante. olha só. Ele Caramba. é grosso e ele tem 3 camadas sanfonadas. Ah, olha lá. Você tá vendo? Nossa, então, caraca, por isso cada que eu desse aqui tem falo uns 8 milímetros. que é uma falácia. Falar que o jardim de vaso, porque ele tem terra, ele segura mais água, ele vai ter mais longevidade. Não é isso aí Não. que vai... pois E, é. e o vaso, a raiz é novela, forma um bolo de raízes velhas, e aí você aduba, o jardim não responde. Tá. Porque as radicelas, que são as raízes novas, é que consomem o Elas que nutriente. consomem. Aqui, a raiz ela se espalha por toda a malha, e quando ela encontra a próxima placa, que está justa posta, Ela inclusive pula para conecta. outra placa e vai. Então o colchão de raízes aqui, ele vai fazendo isso. Então esse é um sistema purista de jardim vertical concebido na França. pelo Seria Patrick muito Ban. errado eu dizer que existe uma analogia hidropônica aqui também, porque você praticamente não tem substrato, tá tudo vindo da irrigação. É parecido. Nós chamamos de jardins verticais modulares e hidropônicos. Então, Agora, é mais ou menos o princípio do alface lá, que fica crescendo naquela sopa de nutrientes que não tem nenhum tipo de substrato. Para quem não sabe, substrato sinônimo de terra, grosseiramente falando. é a terra feita de serragem, de casca de pinos, né? Que é para Na dar compostagem. base para o sistema radicular se alimentar e se sustentar. Exato. E aqui você não tem Não tem, substrato. chamamos de hidropônico, apesar de ter uma vertente acadêmica que diz que é semi-hidropônico, porque ainda vai um pouquinho de substrato quando a gente faz um toalete na raiz Porque é o que para enfiar a veio... planta aqui dentro. Tá. Mas daqui você enfiou ela, a raiz já vai se lançar. Perfeito. E como a água já vem com adubo, o adubo ele vai se impregnando. Esse filtro é especial porque ele tem microporos. E esses microporos armazenam a água com o adubo dentro desses poros. E conforme ele vai secando, ele vai se enchendo de ar. Então você tem a coisa do secar e encharcar. Secar e encharcar. Aí você estimula as bactérias aeróbias, Poxa. que estão trabalhando a decomposição da matéria orgânica e consumindo nitrogênio. Tá, né? tá. Por isso que a gente tem que usar um filtro que não seja de algodão ou algum material orgânico. Porque senão essas ele vai bactérias vão decomportando consumir bem. isso tudo e você já Certo. não vai ter mais onde a planta se ancorar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E esse é um sistema que nós chamamos de linha premium, e esse aqui é um sistema que nós chamamos de linha standard. Então esse é um produto mais oneroso, esse é um produto mais barato, mais Tá. acessível, Tá. e ambos são É o mesmo poliéster. princípio, o que muda é o material O que é que muda é o executado. material, porque esse material ele retém um pouco mais de água, Tá. mas ele é mais cinza. Certo. A galera gosta muito de usar o preto, porque o preto, como base para planta que é verde, Fica, né? ele dá profundidade. Sim. E ele dá um acabamento muito Mais melhor. bonito, melhor, Né? tá. Esse aqui é a mesma coisa. Então, assim, o que você tem que fazer é trabalhar plantas muito mais formadas, para que não apareça Tá. o fundo, né? Pra- Então, por exemplo, samambaias americanas, Preencher mais. aspargos alfinete, né? Que vão preencher mais. Mas essa é a diferença básica. Ótimo. E aqui nós temos a parte das embalagens dos produtos. Olha que bacana, ele vem encaixotado os painéis, porque daí você já vai levar... Tudo Aqui você leva encaixotado. vários, né? Aqui cabem Desmontados. tudo desmontado. Aqui cabem 4 placas Tá. de 1 por 1, ou seja, 4 metros quadrados, com a estrutura de fixação, que são essas barras de alumínio. Então, uma barra de alumínio com parede de 2.
ele tem 4x4, ele já vem com as robusto, furações, então você fixa isso Na alvenaria. na parede, na alvenaria. Tá. Se for um drywall, é bucha de drywall. Se é alvenaria, é bucha de alvenaria. Então a gente tem vários tipos de bucha para diferentes fixações. E a placa, ela vai com parafusos autobrocantes direto nessa estrutura. Por isso que a parede da chapa dele é grossa. 2 milímetros, pessoal, é uma baita de uma parede. Então assim, ele vai autobrocar aqui, a barra está se sustentando na sua estrutura da casa, da parede, e aí toda a estrutura do jardim vai fixar aqui, que por sua vez já estava fixada na estrutura do lugar definitivo. Então, esse elemento, ele vai ter essa dupla função, me corrija se eu estiver errado, mas de estrutura e de dar uma distância minimamente segura para o que está atrás. Exato, e ele forma uma fachada ventilada, Perfeito. onde o ar passa aqui por convecção, a água só passa pela frente, não vai para trás, então você não precisa impermeabilizar a parede. Essa é a pergunta que ele respondeu sem eu perguntar, mas o pessoal que estava assistindo o vídeo estava mentalmente se perguntando: e a impermeabilização? Vai dar problema de umidade na parede? Não, nenhum. E aí você tem o condicionamento térmico, porque o sol bate na planta, Cara, depois da planta ele bate numa camada grossa de feltros sanfonados, para depois bater na placa de polipropileno alveolar, que também tem ar, para depois passar pelo ar que está aqui atrás, para depois bater na parede da edificação. então beleza. Então deixa eu pegar um gancho aqui agora. Ó. É o seguinte, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de inércia térmica. Então uma construção, para ela funcionar e ser eficiente, ela tem que ter pouca relação com a variação de temperatura externa, igual um isopor. Se você colocar um negócio quente, ele vai manter quente, se você colocar frio, vai manter frio. Então, qualquer ambiente em que as pessoas estejam, se ele tiver uma inércia, ou seja, ele não tem alterações na sua temperatura, ele vai ser mais agradável. E o que confere isso? A cobertura, o tipo de isolamento que você tem na cobertura, e aí temos os telhados verdes, e as fachadas. Então, o tipo de isolamento que você tem nas paredes. Uma fachada de vidro vai virar uma estufa. Uma fachada com vegetação, é isso que o André acabou de falar. Você tem a vegetação em si, que ela já tem uma barreira, porque quando o sol incide na planta, ela não esquenta, porque é uma coisa da natureza. Ela, inclusive, vai gerar vapor. Depois você tem essa camada toda que é de material isolante. Você tem aqui essa camada que é alveolada. E depois você já tem a barra, que ela deve ter aqui seus 35 milímetros, 38 milímetros, que vai ventilar a fachada. Então vocês imaginam o colchão de isotermia que tem isso aqui, para que a sua parede não radie calor do sol de fora para dentro, cara. Então assim, é um negócio bonito, é estético e é funcional. É isso aí, é isso aí. E aí, Paulo, assim, conceitos híbridos, né? A gente não está dizendo e sacrificando a pele de vidro e dizendo não tem que existir. Eu digo. Mas não, Ele não, sim. ele é... Eu gosto do meio Ele é mais termo bonzinho. sempre. Mas Mas sabe eu tô por quê? brincando. Se você pega uma fachada norte, onde o sol passa ali Vai o dia inteiro depender da rasgando, fachada. taca o jardim vertical. Você tem uma fachada sul, Beleza. onde o sol não vai passar, É mas isso aí. mete a pele de vidro que a luz vai entrar, porque a gente também Exatamente. precisa da luz entrando. Eu falei na brincadeira, mas assim, a gente tem, por isso a importância do projetista, do arquiteto, de quem está fazendo. Cara, pele de vidro é ruim? Depende do jeito que ela está sendo usada. O cara estudou a insolação, o André falou, matou no ponto. Então assim, cara, se tem uma face sul, o sol não corre pela face sul aqui no nosso hemisfério. Então, pode ter uma fachada inteira que eu não vou ter problema de calor, excesso de calor. Então assim, o errado que eu costumo brincar é assim, quando o cara pega e envelopa 4 faces de um edifício, alguma delas vai dar problema, mas tem que entrar com uma solução, por exemplo, igual a essa. Sim. E assim, para finalizar, esse lote inteiro está indo para o Mato Grosso. Então a gente tem instalador capacitado pelo Brasil inteiro. Aí fala, poxa, mas o cara vai fazer um prédio, vai. Então tem que ir em caixa, Mas se o cara quer fazer algo pequeno, essas placas foram dimensionadas para caber num porta-mala de um carro 1000. Então se você abrir o porta-mala, deitar o banco e empilhar as placas, cabem 10 metros quadrados de jardim vertical num carrinho 1000 sem precisar de caminhonete. Caramba! É o sistema Home Light que a gente chama, né? Você vê como é que tem, né? Então,
quando você está desenvolvendo um produto, você tem que extrapolar o produto em si. Que excelente, André. Isso aí, muito Paulo. bom, muito bom. Parabéns. Cara. Obrigado, Tudo cara. de bola. Valeu.